Sua perspectiva pode ser seu poder ou sua prisão. Assim, teu olhar sobre a vida será a chave que abre portas, e não a corrente que te aprisiona. Adriano, aqui na área. Mais uma vez estou chegando no canal para trazer um conteúdo excepcional aí para vocês. Dessa vez vamos falar sobre meditação. O pessoal que estiver chegando aí agora, já peço para curtirem, se inscrever, compartilhar e comentar nesse vídeo, que vai me ajudar demais. Então, em primeiro lugar, vamos falar aqui da meditação. Eu vou entregar em primeira mão para vocês o perigo da meditação e vou falar para vocês como conseguir fazer uma meditação verídica, que apenas 1% das pessoas conseguem, nem isso. O que acontece muito hoje em dia? As pessoas querem fazer meditação, procuram esses institutos de yoga, esses spas aí, estúdios de yoga, mas é yoga mesmo, eles procuram essas pessoas para aprender meditação, e no fim das contas não aprende jossa nenhuma. Mais uma vez, eu bato na tecla aqui para vocês que certificado, status, títulos não são prova de conhecimento algum. O que mostra conhecimento é a prática. A prática é o caminho da verdade. E a meditação é um exemplo disso. É impossível, prestem atenção, é impossível fazer meditação sem prática. Não dá. Como que a pessoa vai fazer uma meditação sem o conhecimento necessário, sem o conhecimento prático da coisa? Não dá. Meditação, ela se encaixa num grau que é muito alto, que é chamado de sabedoria. Então, primeiro vem inteligência, conhecimento, e em seguida sabedoria, onde o conhecimento ele é prático. E aí entra aquela frase para vocês, muito conhecida e antiga: quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. É a realidade do mundo que acontece hoje aí no mundano. Então é necessário tomar muito cuidado para não cair no conto do vigário, porque o vigário está em todos os cantos nesse momento. Então meditação não é simples, é algo complexo. E para vocês entenderem em primeira mão, isso aqui, o perigo da meditação. Se vocês não entenderem em primeira mão qual é o perigo da meditação, não pensem que vocês vão conseguir fazer uma meditação. Porque o primeiro nível é esse que eu vou mostrar para vocês. Então, se tu não consegue nem o primeiro, tu não consegue ir para o segundo. E assim sucessivamente. Um requisito leva ao outro. O perigo da meditação é simplesmente a pessoa começar a meditar e não querer mais voltar. Então vocês podem pesquisar, se quiserem, e vocês vão encontrar vários casos de pessoas aí que foram para um estado de meditação e não voltam mais de lá. Permanecem lá. Por quê? Porque eles atingem uma dimensão, um plano que é tão bom, mas tão bom para eles, ou simplesmente foram para um plano, uma dimensão, que eles não conseguem mais voltar de lá. Eles ficam presos. Então, existe perigos na meditação. E falando em primeira mão, para vocês, isso aqui é o princípio para aprender a meditação. Por que essas pessoas vão para esse plano e não querem mais voltar? É tão bom que não querem mais voltar? Ou simplesmente ficam presas e não conseguem voltar? Então são duas coisas que acontecem. Logo vocês entendem que meditação não é simplesmente sentar e cruzar a perna e pensar em alguma coisa. Mas nem pensar que é isso. Meditação é totalmente outra coisa. Meditação, como eu já falei para vocês, quem ouviu, entendeu. Meditação é um estado. Olhem só aqui esse slide, ó. Meditação é um estado.
estado de mente ativa, com consciência, entre o sono e antes do sono, similar ao sonho. Então isso é um exemplo de meditação. Então também tem requisitos para a pessoa conseguir meditar. Não é fácil. Por isso que tanta gente por aí não consegue meditar e não tem nem paciência para fazer isso. É muito difícil. Muito difícil mesmo. O primeiro grau do requisito para conseguir entrar nesse estado é dominar o sonho. É sonho lúcido que chama. Para fazer isso não é muito difícil, mas é trabalhoso. A pessoa precisa decorar e fortalecer a memória para aumentar o peso da alma. O peso da alma é aumentando o nível de sabedoria. Uma forma de fazer isso é aumentar a memória, decorando coisas, decorando textos. Né? Um exemplo, por exemplo, pode ser a Bíblia, decorar versículos, decorar frases. Aí isso vai ajudar bastante para a memória ficar forte o suficiente para a pessoa ter memória e uma mente forte para conseguir se lembrar do que ela sonha quando ela acorda. Porque se ela não tem essa memória quando ela acorda, é como se nada tivesse acontecido. Ela simplesmente dormiu e não vai lembrar de nada. Quando a pessoa tem uma memória, uma mente poderosa, ela acorda e lembra do sonho. Quando a pessoa está em um grau de memória altíssimo, ela simplesmente fica consciente no momento que está sonhando. Quando o nível de memória dela é extremamente alto, mas muito alto, é um nível extremo de memória, ela tem controle sobre si no sonho e ela consegue o sonho lúcido. É isso que difere, pessoal. Então o primeiro passo seria esse. E depois? Depois é entender a forma de conseguir entrar no estado de meditação. Eu já mostrei aqui para vocês. É um estado onde a mente ela tem que ficar consciente. Quando a pessoa está entrando naquele... Né, é no meio, pessoal. Ela não está nem dormindo e não está nem acordada. E também não é aquele estado de vigília que muitos falam por aí. É totalmente diferente. É difícil eu explicar isso para vocês, porque é bem no meio ali. Muitos chamam de penumbra esse local, porque é o local onde a pessoa vai se conectar de forma espiritual com planos e dimensões. É dificílimo fazer isso. Então, o que a pessoa deve fazer? Ela precisa elevar o nível de conhecimento dela, o nível de memória dela, o nível espiritual dela, e ela precisa estar em um estado onde a mente consegue ficar consciente o tempo todo para isso aí acontecer. Se a pessoa não consegue fazer isso, nem pense que a meditação vai ocorrer. Se isso não ocorrer, a pessoa simplesmente está pensando com as pernas cruzadas e a meditação não acontece. Ela simplesmente fica ali vegetando. E meditação é um estado onde a mente tem que ficar ativa e não vegetativa. Meditação é uma forma de cultivar o Ti, cultivar o espírito. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que aprender a cultivar o espírito. E sim, ela precisa aprender a conversar consigo mesmo, porque é na meditação que isso vai acontecer. As respostas para tudo aquilo que tu procura estão no ambiente interno e não no externo. E toda a conversa interna que o indivíduo tem, ele manifesta no conteúdo da conversa externa. Se a pessoa entender isso, ela vai conseguir entrar nesse estado aqui. E claro, para cada um é diferente isso aqui. Para mim ensinar alguém a meditar, eu preciso estar junto daquela pessoa. E fazendo isso à distância, como eu estou aqui em um lado e tu está aí
do outro, fica muito difícil, porque para cada um existe um jeito específico para essa pessoa conseguir meditar. Ela não vai conseguir meditar simplesmente ouvindo ou simplesmente cruzando a perna e pensando e achando que isso vai dar certo. Não, demora anos. Pode demorar 10 anos para a pessoa entender isso sozinha. E aí que está a importância de ter alguém com a sabedoria necessária para mostrar para essa pessoa de forma prática ali junto com ela o que ela tem que fazer. E quando o tutor está junto, ele consegue apontar o dedo e dizer, não, tu tem que fazer assim, porque tu está fazendo de um jeito que não vai funcionar. Então tu tem que alterar. Então tu pergunta para a pessoa o que ela está fazendo dentro da mente dela para tentar fazer com que o espírito dela se conecte com ela mesma. Porque ambos são aspectos da mesma coisa. Então eles devem se conectar, se fundir para entrar nesse estado. O contrário, não funciona. Beleza? Então espero ter ajudado. Isso aqui é um conteúdo delicado para trazer para vocês. E hoje finalmente eu resolvi mostrar mais um pouco dessa sabedoria ancestral que permeia o cosmos. Valeu e até a próxima. Um abraço a todos. Homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de Muir de Malicamain. A Muir primeiro vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.